Fala galera, beleza? Seguinte, nossa aula de história de hoje continua sendo através de vídeo aqui, certo? Mas vou pedir para vocês abrirem a apostila para mim no capítulo 7, beleza? Página 162, certo? Primeira jogada, dá uma analisada aí nessas duas pinturas, certo? Do começo do capítulo, porque a gente vai continuar estudando sobre os episódios das cruzadas, ou seja, aquelas expedições, aquelas guerras, né, entre os europeus católicos, né, os europeus cristãos e os muçulmanos. Lembrando que a principal justificativa para isso, o principal motivo dessas expedições e desse conflito era a conquista de Jerusalém, né? Uma terra que era considerada santa, né? Uma terra sagrada para os católicos, porque ela é importante na história de Jesus, e para os muçulmanos ela também tem um papel. E como Jerusalém estava sob domínio, ou seja, ela fica no território dos muçulmanos, os cristãos, liderados pelo Papa, mas junto com vários nobres, vários reis, se organizaram e foram tentar tomar esse território. Beleza? Vão tentar ocupar essas terras, certo? E aí é onde entra o problema. Por quê? Eu já tinha comentado com vocês que o motivo, né, a propaganda, vamos colocar assim, que levava os europeus para irem até o Oriente Médio, que é o território árabe, o território muçulmano, era essa busca para dominar a cidade sagrada, né, para reconquistar Jerusalém e para ter todos os seus perdões absolvidos. O que é isso? Isso aí vai ser importante para vocês fazerem essa atividade, beleza? Que é o quê? Todos os cristãos da Europa, camponês, nobre, trabalhador, ferreiro, construtor, todo mundo que se juntasse nesse exército e ajudasse os cristãos a tomarem a cidade, eles iam ter os seus pecados absolvidos. O que é isso? Deus ia perdoar o pecado de todo mundo, qualquer que fosse o seu pecado. Okay? Isso leva um monte de europeu a se juntar à cruzada. Por quê? Porque um monte de gente já cometeu pecado na vida. E se essa é uma forma, se essa é uma maneira de você ser perdoado, de Jesus te permitir, de Deus te permitir a entrada no paraíso, as pessoas elas vão tentar essa estratégia. Só que os muçulmanos, eles não vão ver a situação da mesma forma. Por quê? Porque os muçulmanos eles estavam lá no território deles, na casa deles, na vila deles, na aldeia deles, e de repente eles começam a ser invadidos, eles começam a ser atacados, eles começam a ser mortos, eles começam a ser expulsos de casa pelos cristãos. Porque além, e era isso que eu estava falando, ó, além do motivo de ir salvar a cidade, salvar não, né, de tomar a cidade de Jerusalém, existem vários outros objetivos, como por exemplo, conquistar a terra, como por exemplo, pegar as riquezas dos muçulmanos, né, porque tem muito objeto valioso, tem muita cidade, tem muito produto que os europeus querem, ou seja, é quase um assalto, certo? Então eu quero que vocês analisem, principalmente aí na página 163, certo? Segundo parágrafo aí, podem dar uma sacada, né? Segundo e terceiro parágrafo podem grifar legal, porque é bacana. Essa diferença de visão. O que é isso? O que é a diferença de visão? Na visão dos cristãos, eles estão fazendo bem. Eles estão indo lá para tomar a Terra Santa. Na visão dos muçulmanos, os muçulmanos eles estão sendo invadidos, eles estão sendo assaltados e eles estão sendo roubados pelos cristãos europeus. Então, a gente vai ter essas visões diferentes, esses pontos de vistas diferentes sobre esse mesmo episódio. Beleza? Na 164, eu vou pedir que vocês façam um resuminho aí para mim, ó. Tem 4 quadrinhos, beleza? Mínimo de 2 linhas para cada, certo? Porque cada um deles é um relato, ou seja, é como se fosse um diário
de vários personagens envolvidos nessa cruzada, deles explicando o porquê que eles estão indo, o que eles queriam, se eles estão indo para ficar ricos, se eles estão indo para conseguir o perdão, se eles são invasores ou se eles são salvadores, certo? Então, monta para mim no caderno um resuminho de 2 linhas de cada trechinho desse. E para finalizar, tranquilo, ó, atividade 1 da página 165. Então, resuminho, mínimo de 2 linhas de cada relato da página 164 e conclui com a atividade 1 da 165. Beleza? Aguarda que vou comentar mais sobre isso, porque a gente vai depois assistir um filme, né? Um filme inteiro sobre esse episódio, e eu preciso que vocês entendam essa diferença. Quem tá certo, quem tá errado, quem tá fazendo bem, quem tá fazendo mal, se o cristão ele é bonzinho ou se o cristão ele também comete maldade, se o muçulmano é visto como o demônio, mas ele também tem pontos bons. Eu quero que vocês analisem isso. Beleza, galera? Valeu, até mais.